Fala, torcida do Timão. Vamos às principais notícias de hoje, mas antes se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Corinthians. É o seguinte, pra esse jogo aí, volta o Maicon. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Né? Mas quem tá fora é o Mosquito, né? Com uma lesão muscular na panturrilha. Aí o Mano Menezes tá vendo qual formação melhor pra colocar pra esse jogo difícil. Se entra o Bruno Mendes na zaga, se vai o Bidu ou o Fábio Santos. Eu tô achando, Bento, que ele vai mudar o esquema aí. É mesmo? Como? Eu acho que é capaz de jogar aí, não. Ele é capaz de jogar no 4-4-2. Ao invés de jogar no 4-3-3, ele vai colocar um cara mais no meio campo. Pelo que tudo indica, aí deve jogar aí com o Fausto Vera, com o Maicon e com o Moscardo e o Juliano ou o Renato Augusto na armação. E na frente só dois ali, o Pedro junto com o Yuri Alberto. Vai no esquema morcego lá contra o Cuiabá, mano? Porque o bagulho é o seguinte, o setor hoje mais carente do Corinthians é o meio campo. Não adianta você querer jogar com 3 atacantes, porque aí, se a bola não passar pelo meio campo, vai ficar passando da defesa pro ataque no chutão. Não é só e aí maioria, consagrar zagueiro. Maioria meio então, campo, mas o problema, RG, é que o Corinthians ele tem uma deficiência muito grande nesse setor de meio campo, porque acontece o seguinte, Moscardo, ou Fausto Vera, ou Maicon, enfim, eles têm uma dificuldade muito grande pra sair tocando ali e criar uma jogada pra deixar o Renato Augusto jogando solto, que nem o Benítez jogou contra o Corinthians. A função do Benítez dentro de campo é jogar mais próximo ali dos atacantes. Ele joga mais próximo da área, onde ele pode ser letal. Você não vê o Benítez no América Mineiro vindo buscar jogo ali na intermediária defensiva, como o Renato Augusto costuma fazer. E isso acontece porque o Renato Augusto ele fica de saco cheio e fala: eu vou morrer de fome se eu tiver parado aqui na frente dos volantes do América ou de qualquer outro clube, sendo que a bola não vai chegar em mim. Ele tem que dar bola pra ele, né? Exato. Então, RG, o que acontece? Jogar com 3 caras no meio campo, sendo que o Fausto Vera tá com uma dificuldade muito grande pra armar jogo. A gente vê o Maicon ou qualquer outro jogador que possa jogar ali. Maicon, Juliano, Cantígio, Moscardo, ninguém consegue armar a porra do jogo. Ninguém consegue sair da defesa pro ataque e municiar o Renato Augusto pra falar: joga onde você sabe e municia o ataque. Então, cara, o Corinthians ele fica penso. Porque muitas vezes, RG, até pela condição física, esse time do Corinthians, quando o Renato Augusto sai da posição onde ele costuma ser mais letal, pra buscar jogo aqui atrás, não tem depois quem municia o ataque. Porque ele vai tentar criar uma jogada, ele vai tentar armar do meio campo, de onde ele estiver na intermediária defensiva, uma ligação direta pro Yuri Alberto, que por mais que tenha feito 2 gols ali contra o Fluminense, mas o último jogo já voltou ao normal, apanhando da bola. O Pedro é um garoto, é uma válvula de escape, mas é fácil de ser marcado também contra o sistema defensivo inteiro que tá postado lá, sendo que ele não vai ter uma referência pra fazer uma tabela. É um cara que também não tem corpo pra brigar no jogo aéreo ali, como se fosse um guerreiro, por exemplo, em outros momentos. E que faz? O time do Corinthians hoje ele não tem laterais que sobem. Os laterais do Corinthians, se eles subirem, eles não conseguem voltar, eles precisam jogar armado. Porque numa dessa aí, se o atacante correr nas costas dele, o cara atira. Mas então, fora isso, como não pode jogar assim, o lateral do Corinthians hoje ele fica mais preso no sistema defensivo, pra não expor a zaga, pra não deixar o buraco ali nas costas dele. E mesmo assim a gente vê a dificuldade que é Fábio Santos e Gil quando precisam correr atrás de atacantes. Então, cara, o Mano Menezes ele tá tentando, Lelê, alguns artifícios pra preencher o meio campo, dar um pouco mais de presença ali pro time. Porque não adianta nada você colocar um monte de atacante lá no sistema ofensivo, sendo que a bola não chega com qualidade. Mas precisa ganhar, né, mano? Então, o Mano precisa ganhar, o Corinthians precisa porque ganhar. É o 5º jogo do Mano Menezes e nenhuma vitória até agora. Se não ganhar, então, esse é o complicador. Entendeu? Mas esse jogo aí contra o Cuiabá é um jogo meio tinhoso. Por um lado, o Cuiabá... Não, o Cuiabá meio que já escapou da parada. Ele tá um pouco à frente, Eu acho que do Inter pra baixo, ali todo mundo corre risco. O Inter também, pra mim, já não corre mais risco de rebaixamento. Pra mim, ele já deu uma escapada. Mas também tem aquele lado, de repente, tem alguns jogadores ex-Corinthians ali, o próprio Davidson, que tem uma rivalidade. O próprio serviço. Walter, que mostrar serviço. O próprio Davidson, pela rivalidade do Palmeiras. É um jogo tinhoso por causa disso. Mas dizer que... E principalmente, mano, uma coisa que chama atenção, o Santos pega na rodada do Curitiba, deve ganhar. E o Goiás, cara, ele pega... É o que você tá falando. Deve ganhar, na minha opinião. E o Curitiba, o Goiás, ele pega o Fluminense, cara. Mas no Rio, filhão, vai tomar fumo. Você acha que o Fluminense vai colocar o pé faltando uma semana pra final, cara? Ah, mas é o Fluminense, irmão. Ô, Lelê, acho que o Goiás pode aproveitar disso aí, cara. Podemos já fazer uma pergunta pra você. Matias Rojas já pode ser considerado um... Fiasco. Água! Ou não? Por enquanto, acho que não dá pra cravar, assim, que o cara é um fiasco, que ele não vai conseguir se recuperar, porque tem jogador que quando chega demora mesmo pra, né,
encaixar no time, para começar a jogar bem. Mas por enquanto, né, dos jogos que ele voltou aí, desde que ele retornou de lesão, porque ele fez aquele primeiro jogo contra o América, foi muito bem, iludiu o torcedor corintiano, né, aquela classificação contra o América na Copa do Brasil. Aí ele se lesionou. E ele é um jogador que já tinha um certo histórico de lesão também, né, na Argentina. E desde que voltou de lesão, não tá 100%, parece, né, e tá mal, é só chuveirinho, né, erra muito passe, não agregou em nada dentro de campo. Então, por enquanto, dá pra dizer que a gente nem tá contando, né, com esse cara que veio pra ser um reforço, que veio pra ser, inclusive, titular. Porque no início a gente falava que o Renato Augusto precisava de um reserva, que a gente não tinha reposição pro Renato Augusto, né? Que era o único cara que criava no meio de campo. Então a gente pensava, precisa de alguém para suprir o Renato Augusto. À medida que o Renato Augusto também foi caindo de produção, porque hoje o Renato Augusto é outro cara também dentro de campo, ele já entra se arrastando, infelizmente, né? A gente já pensa que o quê? Que o Rojas tinha que ser titular. E talvez até os dois jogando juntos ali, né? Porque o Corinthians tem muito problema em criar jogadas. É um time que tem dificuldade demais quando tem a bola no pé. E aí nenhum dos dois tá bem. Então, assim, acho que o Mano acertou ali no que ele falou do Mano Menezes, porque foi certeiro, né, Mano? Porque o Mano já tá dando indícios, né? Nesse jogo mesmo aí, o último do Corinthians agora contra o América em casa, que a gente empatou, ele já colocou um time mais tentando povoar esse meio de campo, para ver se aproxima mais os caras ali, né? Em vez de colocar 2 atacantes abertos, ele sabe que o time tá sem meio campo e que um ali sozinho não vai fazer grandes coisas, porque o Renato tá mal, o Rojas tá mal. Então ele tentou colocar mais caras de meio de campo, para tentar aproximar, ver se sai alguma coisa, né? Tanto que, em vez do Wesley, que é um cara mais de beirada ali e tal, ele coloca o Pedro, que é um cara mais como um segundo atacante que pode encostar ali no meio. Do lado direito, em vez de colocar também, né, um atacante, um ponta para fazer aquela ponta direita ali, ele colocou o Juan, que é um meia, né, também. Então ele tá dando indícios que ele tá pensando nisso aí que o Mano falou, né, em povoar mais o meio de campo e tentar fazer o time ser mais criativo. E não é um trabalho fácil, né, gente? Não é um trabalho fácil, não dá para culpar o Mano Menezes, não, porque chegou agora também. Eu acho que algumas substituições ele errou bastante, mas a gente sabe que o problema desse time não é técnico, né? Tem que se virar com esse elenco e seja o que Deus quiser. Mas, Lelê, até o final do ano. Você achou a minha sugestão absurda ontem? Quando eu falei lá que... Qual das sugestões? Se liga, Portuga. Você é um cara que Sim. presta atenção no que eu falo. Vai. Mas não seja escroto de me julgar antes de eu falar. Tá bom, vou esperar você terminar. O negócio é o seguinte, Vai. cara. O Fábio Santos, eu acho lamentável ele encerrar a carreira do jeito que ele tá encerrando. É igual, por exemplo, uma Paquita gorda. Você não imagina. Sabe, tipo... não imagina esse Vai! Depois você não quer que eu te ache escroto. Então o negócio continua. é o seguinte. Mano, eu falei, velho, aqui. Eu sou a favor, Portugal. Mano... Não, você vai repetir que Vou rir. Eu sou a favor, por exemplo, do Fábio Santos, mano. Não. Ele se dopar esse restante de campeonato. Porque, por exemplo, se cair no doping, se não é uma certeza que vai cair. Se cair, vão pegar e vão falar, pô, tá dopado. Mas caso não esteja, caso não caia no doping, vai render mais. Vai encerrar com chave de ouro. É triste ver o Fábio Santos, RG, vitorioso do jeito que foi, encerrando a carreira assim, melancólico. Mas aí, pego no doping vai ser uma mancha na carreira do cara. Vai nada, velho. Ninguém vai lembrar. Mancha na carreira do cara, ele tomando esses dribles que ele tá tomando. Espera um pouquinho. Mas aí pro time do Corinthians ia ter que ter mais doping. Não é só o Fábio Santos. Gil. Não, então o problema é que tem que dopar metade do time, né? Aí então, a chance de cair no doping aumenta. Mas, por exemplo, bola pra todo mundo, o Gil ele vai sair do Corinthians, ele vai pra onde? Que grande clube vai querer o Gil Atlético jogando a bola? Goianiense, Cruzeiro, Não vai. Cruzeiro pega. Não pega, mas Quer apostar? Não Com o pega. Ronaldo lá ainda? Mas pega, é que tá. vai voltar pro Cruzeiro. Vocês não fariam isso, cara? Porque eu sou atleta, RG, e tivesse assim, encerrando minha carreira de forma melancólica, todo mundo com dó de mim, sabe? Tipo, o cara dando entrevista até chorando aquele jogo do Maracanã lá, que ele falhou. Tudo bem, você tá zoando o Fábio Santos. Não tô zoando, tô falando sério. Não, você tá falando sério. Mas falando Eu tô sério, falando sério agora, mesmo. agora eu vou falar Não mais sério com julgue. você. Mas se ele Eu sair, acho que quem vai bater pênalti? Eu acho que o Fábio Santos... Yuri Alberto. Eu acho que o Fábio Santos foi um ótimo jogador, cara. A carreira dele foi muito boa. Você acha que é ele normal jogou bem encerrar em qualquer assim? lugar quando ele jogou. Quantos Libertadores ele Mas ganhou? é por isso que eu tô falando. Sim, mas ele bem, cara. ele foi um ótimo jogador. Foi um ótimo O problema é que ele já tá jogador. aposentado em campo. Jogou muito. Portuga. Ah, mas aí, Lelê, não é culpa dele. Mas é que tá, Ah, você não faria isso ele que eu não tô pediu falando? pra jogar no Corinthians. É culpa de quem põe ele lá.
Não é culpa do Fábio Santos. Não é só ele, a mesma coisa o Fagner. O Fagner foi um excelente lateral. Mas, cara, eu se sou atleta, por exemplo, eu se sou atleta vencedor e jogando num clube que eu fiz história, cara, eu não encerraria assim, eu dava um all-in, mano. Se cair no doping, fazer o quê? Sabe o que acontece? Esse final de campeonato é uma coisa que até tá conversando com o pessoal lá do Cruzeiro. Não dá pra meter o pau nos caras agora, porque nós precisamos deles. Precisa sair do rebaixamento com esses caras que estão lá. Mal do Machado. Mas, ô Marcos Paulo, o Corinthians ele teve uma troca recente de treinador, saiu o Luxemburgo e entrou o Mano Menezes. Até agora ele não conseguiu vencer à frente do Corinthians. Mas há quem diga que o Mano Menezes já melhorou o time. Eu particularmente acho que o Mano Menezes já tentou alguma coisa diferente, principalmente naquele primeiro tempo contra o Fluminense. Agora, nesse último jogo na Arena, pai do céu, contra o América Mineiro, o Corinthians voltou ao normal, naquela tiriça toda que tem sido praticamente recorrente, né, nessa temporada, essa postura do Corinthians aí submissa, enfim, o time pequeno praticamente gostando do jogo, sendo melhor que o Corinthians dentro da própria casa. O que você pensa a respeito aí do Corinthians esse ano e do trabalho do Mano Menezes nessas poucas partidas até aqui? Mano, primeiramente, boa noite, né? Boa noite. Nil, se eu falar pra você que eu sou fãzaço do Lucha, mano. O Lucha, pra mim, foi o melhor técnico do Brasil muito até hoje. Obrigado. Sim. É tudo certo. Só que o problema ali, mano, não é técnico, velho. Infelizmente, não é técnico. A gente vê um elenco, né? Um grupo envelhecido já, com um futebol moderno hoje, que é muita força, correria. E você vê, porra, o Gil, Fábio Santos. Mano, tem uns caras ali que tá podre, velho. Parece que ele come uma feijoada antes do jogo, velho. Não tem explicação um trem daquele ali. E ali, por mais que você colocar qualquer técnico ali, não vai dar jeito, não. Tem que ter reformulação, não adianta. Ô Marcão, concordo com você nos dois sentidos. Aí, primeiro, o Lucha foi um dos técnicos aí mais inteligentes que eu já vi no futebol. Pra mim, o Lucha, com certeza, tá entre os 10 maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Mesmo não tendo ganhado uma Libertadores, enfim, mas pelo que ele já fez, o cara é monstro. Só que eu acho que o Luxemburgo, ele tem um grande problema, cara, que é não se modernizar. O Luxemburgo, ele é egocêntrico, ele acha que tudo que acontece de modernidade no futebol ele já inventou lá na década de 90, e ele acha que o futebol não se reinventa. E o Luxemburgo, eu acho que ele parou no tempo. E, cara, não tem defesa a gente ouvir as declarações que o Lucha dava nos pós-jogo do Corinthians. Quando o Corinthians ele jogava mal, o time foi uma porcaria, ele tentava enganar todo mundo com um discursinho vazio, falando que o time estava evoluindo, que o time tinha melhorado e que o repórter que não tinha visto aí a melhora. Então ele brigava contra fatos. Eu não vou analisar o jogo, você que tem que analisar o jogo. Pois é. Eu já fiz o jogo. Quem tem que analisar é você, você pensa, eu não preciso analisar o jogo. Era uma declaração mais desastrosa que a outra. Mas agora, com relação ao que você falou, o elenco é envelhecido. Eu concordo 100% com você. O Corinthians ele precisa de uma reformulação, mas esse mesmo elenco, ô Marco, o ano passado, cara, na mão do Vitor Pereira terminou em quarto do Brasileiro, cara. Chegou numa final de Copa do Brasil com possibilidade de vitória. Só que ele incomodou todo mundo, né? Okay, ele pôs os caras pra trampar, né, mano? É isso que eu tô falando. Então, você não acha mesmo, Marcos, que o treinador tem influência nisso de colocar, por exemplo, porque quando o Vitor Pereira saiu, Lelê, o Fagner meteu o pau nele, o Juliano meteu o pau nele, o Roger Guedes meteu o pau nele, quem mais? Tudo Gil, em podcast. Gil meteu o pau nele. Porque, cara, o Vitor Pereira cobrava desses caras e não dava sossego. O Vitor Pereira tirava esses jogadores acomodados do Corinthians da zona de conforto. E, cara, quando chegou o Luxemburgo, ele não sei se em determinado momento ele tentou fazer isso, depois perdeu o elenco. Mas, cara, o treinador precisava dar uma cobrada nos malucos. Porque não dá pra esse elenco do Corinthians, com a qualidade que tem, mesmo envelhecido, cara, brigar por Z4. Brigar ali pra tentar fugir da zona do rebaixamento. Não dá, mano. Não dá. Muito triste. E outra, vocês têm que pesar modinha. A perda que o Corinthians teve. E um jogador que era fundamental pro Corinthians, cara. O Guedes. Porra, ninguém tá... E outra, é mais um ano na conta desse time que você tá falando, mano, desses caras, de Fábio Santos, de Renato Augusto, é mais um ano, cara. E se o Guedes tivesse... pesa. Se o Guedes tivesse no Corinthians, perdeu o Guedes, pô. Se o Guedes tivesse no Corinthians, a chance dele passar pelo São Paulo aumentaria e muito. Ele poderia ter sido campeão. O cara resolvia, velho. Mas, ô Portuga, o Corinthians ele tinha a obrigação, e aí não dá pra falar de Roger Guedes, cara, porque a partida que o Corinthians fez no Morumbi, naquele jogo, foi um time extremamente cagão. Foi uma das piores partidas em termos de postura que eu vi na história do clube. O Corinthians ele entrou borrado, cara, borrado, e com a vantagem. E aí, por exemplo, o Marcos tava falando aí, o Luxemburgo, etc e tal.
Ô Marcão, na boa, aquele jogo contra o São Paulo, acho que tem, talvez, Lele, você pode se recordar de algumas outras declarações, mas pra mim aquela foi uma das piores entrevistas do Luxemburgo, quando ele disse que ele tinha como estratégia perder o primeiro tempo de 1-0. Ah, ali ele meteu um... Gente, Deixa como é que Eu você... nunca vi ninguém ter uma estratégia. Como é que você me manda uma merda dessa numa entrevista Ali ele coletiva, meteu um velho? deixa comigo. Você entendeu? Tipo, equívoco não, Sombra. Equívoco não. Ele falou que ele tinha como estratégia virar o primeiro tempo perdendo. Eu já vi o treinador da seleção brasileira. O Mano Menezes também falou que sabia como funcionavam as coisas Mas lá e tá aí é diferente, mas é diferente. Deixe seu like e se inscreva no canal. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians.